A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 17 e 18 do primeiro livro dos Reis. Lembrando sempre que a nossa versão é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e se esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela o chamou, e ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz como te dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não parou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória minhas iniquidades e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me teu filho. E tomou dos braços dela e o levou para cima no quarto onde ele se hospedava e deitou em cima da cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora o capítulo de número 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-te a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos, dos mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. E Acabe foi à parte no caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Então Obadias, já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: eis que pequei para me entregares o teu servo na mão de Acabe, para que ele me mate. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino
onde o meu senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não havia achado. Agora tu dizes, vai ao teu senhor, eis que aqui está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as boas novas a Acabe, não te achando ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias, e ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a casa de Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todo Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou e todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Dê-nos, pois, 2 novilhos, e escolham para si os seus novilhos, e dividindo-os em pedaços, ponha sobre a lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei outro novilho, porém sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu como fogo, este é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos, porque não havia uma voz que respondesse. Manquejando, se movimentando ao redor do altar e o que tinham feito, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou dormir, ou despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas, lancetas, segundo o costume, e até derramavam sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande para o semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto de óleo. E disse, fazei-me a segunda vez. Fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez, e fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, aleluia, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todos do povo, caiu com o rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor.
Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já houve um ruído de chuva abundante. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e curvando-se terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, eis que se levantava do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco os céus se enegreceram, e com nuvens e ventos caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu de diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, meus amados, aqui começa a falar sobre o ministério de Elias, né? Quando ele aparece, Deus provendo, Elias, um profeta que confrontava o pecado e a idolatria do rei Acabe, o rei de Israel. E no capítulo 19, né? No capítulo 18, perdão, a famosa, Elias, a autoridade de Elias provando que Baal não era Deus, que o único, eterno e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus que faz descer fogo do céu, que consome o holocausto. Esse é o único e verdadeiro Deus. E Elias prova isso, cheio da autoridade do Senhor. Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.